Bom, pessoal, mais um bloco de questões para vocês, bloco 17. E eu acredito que esse seja o último bloco do projeto CAP, né, desse ano. O vídeo de sábado será uma aula. Então, esse é o último bloco de questões. Na aula também vai ter questões, né, mas não específicas, como esses que eu venho colocando nos dias. Tá bom? Então, vamos lá. Bloco 17, primeira questão. Hipodermólise consiste na administração de drogas e fluidos pela via subcutânea. Tanto a pulsão quanto a administração de medicamentos podem ser realizadas pelo técnico de enfermagem. Beleza. Acerca do tema, analise as assertivas e marque a opção correta. Pode ser realizada para infusão rápida de volume. Infusão rápida não, né? Subcutânea ele não é rápido. Você está errado. Caquexa ou caquexia, ou caquética, né? Magra, é uma contraindicação absoluta. É indicada a administração de potássio, acima de 20% de glicose. Não vou colocar potássio nem glicose numa concentração alta, porque há risco de irritação, né? Já que é uma área que vai ser absorvido lentamente. E essa questão do caquético aqui, ser contraindicado? Também não, tá? Vai ser avaliado, mas não é contraindicado. O volume máximo a ser infundido na região abdominal é de 1.500 ml, 1,5 litro, em 24 horas. Recomenda-se a troca do catéter agulhado a cada 5 dias e do catéter não agulhado a cada 11 dias. Aqui a gente vai usar ainda 72 a 96 horas, né? A depender do material. A correta aqui, mesmo que algumas pessoas até ficam na dúvida, o volume máximo nessa região abdominal, em 24 horas, é 1,5 litro mesmo, tá? Então, letra D é o nosso gabarito. Próxima questão. Sabe-se que as regiões anatômicas selecionadas para a injeção intramuscular devem estar distantes dos grandes nervos e dos vasos sanguíneos e que as áreas mais indicadas para a administração de imunobiológicos são os músculos baixo lateral da coxa e o músculo deltóide. Sendo assim, marque a alternativa que indica o volume máximo a ser administrado no baixo lateral da coxa de um recém-nascido prematuro. Então aqui, se você for muito rápido para realizar a questão, você não vai nem se tocar nessa questão do recém-nascido prematuro, né? Talvez se tivesse aqui, como tem, né, 3 ml, 2 ml, você poderia se confundir, já que ele falou também do deltoide. Mas nesse caso do prematuro, o volume prematuro tem uma massa pequena, né? Então, nesse baixo lateral da coxa, eu vou colocar no máximo 0,5 ml. Letra E, então, é o nosso gabarito. Próxima questão. Para responder a questão, né, considero o relato a seguir. JR, 68 anos, sexo masculino, viúvo, compareceu ao ambulatório de especialidades para consulta médica. Durante a aferição dos sinais vitais, relatou ao técnico de enfermagem que toma regularmente a medicação prescrita e realiza caminhadas de 30 minutos 5 vezes por semana, mas tem dificuldades em relação à alimentação, principalmente em relação ao uso de sal. Após a consulta, o técnico de enfermagem fez as orientações de enfermagem pertinentes. Ao aferir a pressão arterial para obtenção dos valores fidedignos, o técnico de enfermagem deve. Tem nada a ver a história aqui com o que ele pede, né? Você, às vezes, acaba perdendo tempo. É muito importante o tempo para vocês. Na hora da prova, né? Lendo todo esse enunciado aqui. Por isso que eu falo, sempre, o ideal é que você leia primeiro o que pergunta, com uma questão como essa aqui curta, leia a primeira pergunta e depois você vai ler o texto. Até porque às vezes você não precisa do texto, nesse caso aqui não precisaria. E às vezes também, se sabendo a pergunta, você vai conseguir ler o texto e já achar a resposta mais rápido. Então vamos lá. Então, para aferir essa pressão arterial, o que o técnico de enfermagem deve fazer? Estimar o nível de pressão arterial diastólica pela palpação do pulso radial. Isso aqui seria a pressão sistólica, né? Eu verifico ali primeiro, antes de colocar o esteto. Determinar a pressão arterial sistólica após o desaparecimento dos sons, fase 4 de Korotkoff. Essa daqui seria a diastólica na fase 5. Anotar os valores obtidos
arredondando-os para o valor inteiro acima, arredondar não. De acordo com o manual, não, né? Isso aqui no dia a dia a gente acaba fazendo. Certificar-se de que o paciente não praticou exercício físico há pelo menos 10 minutos? Não. Realizar pelo menos 2 medições com intervalo entre elas em torno de 1 minuto. Certo isso aqui, né? Vou fazer no mínimo 2 com intervalo de 1 minuto. Letra E, então, é o nosso gabarito. Próxima questão. Foi aberta uma vaga para técnico de enfermagem em um hospital onde está descrito que é necessário que o profissional exerça atividades de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participe do planejamento das ciências de enfermagem que lhe cabe especialmente. Então, planejamento de enfermagem que lhe cabe especialmente. Com base no caso hipotético da lei e na lei 7.498, julgue o item. É dever do técnico de enfermagem participar da orientação e do trabalho de enfermagem, realizando coletas de exames laboratoriais, punção e administração de medicamentos. Essa daqui, o técnico de enfermagem ele pode fazer, assim como o enfermeiro pode fazer, certo? Mas na lei, ele vem falando que isso aqui seria o papel do auxiliar de enfermagem. Aqui é uma pergunta para derrubar, né? Parece correto, realmente o técnico pode fazer, mas não está certo de acordo com a lei, né? O texto da lei ali, ele fala, esse texto aqui é específico para o auxiliar. Ah, professor, mas isso aí dá para você fazer entrar com recurso. Beleza. Mas o recurso vai se desgastar, é melhor você colocar logo a questão correta. De acordo com a lei, isso aqui está errado. Próxima questão. Na administração de enteroclisma, a equipe de enfermagem deverá posicionar o paciente no decúbito, no seguinte decúbito. Então, enteroclisma, qual o decúbito? Gênito peitoral, símis, lateral esquerdo, dorsal e ventral. Com certeza, isso aqui teve uma dúvida enorme do pessoal relacionado às duas posições, né? Quem não conhecia a posição de símis foi direto na lateral esquerdo e beleza, deu certo. Só que quem conhece sabe que a posição de símis, até em algumas questões, aparece como gabarito da enteroclisma também. Só que existe uma variação entre a posição de símis e a lateral esquerdo. A lateral esquerdo você coloca as pernas fletidas, as duas. O de símis você coloca as pernas afastadas, tá? Estendidas, uma estendida e outra flexionada. É um pouco diferente. E a banca, nesse caso aqui, aceitou como verdadeira a lateral esquerdo, tá? Então, a lateral esquerdo é indicado para enteroclismo. Em algumas literaturas aparece a lateral esquerdo ou símis, como se fosse a mesma coisa, tá bom? Então, é bom ficar atento. Essa aqui é uma questão que dificilmente essa banca Metrocapital, não conheço, mas certamente ela colocou aqui uma questão que poderia gerar recurso fácil. Um adolescente de 16 anos de idade reside com um avô diagnosticado por hanseníase. Buscou atendimento na sala de vacina da unidade para ser avaliado quanto à necessidade de imunização. Ao avaliar o adolescente, a técnica de enfermagem identificou a cicatriz vacinal, a BCG, né? Ao avaliar o cartão de vacina, ela verificou que a dose foi aplicada no adolescente ao nascer. Considerando o caso relatado e as recomendações constantes na instrução normativa, né, do Ministério da Saúde, que orienta a avaliar os contatos hanseníase quanto à necessidade de aplicação do BCG, qual deve ser a conduta da equipe de enfermagem. Então, para quem não sabe, é indicado, né, quando você tem um contato até 5 anos aí com um paciente que tem hanseníase, se fazer ali uma vacina, se for o caso, contato, fazer uma vacina de reforço, né, de BCG, uma dose só no contato, na pessoa que foi contato ali do paciente que teve hanseníase. E essa vacina deve ser feita no mínimo com 6 meses depois, né, da vacina anterior da BCG. Por isso que aqui na questão ele colocou aqui, ó, no começo, ela verificou que a dose foi aplicada no adolescente ao nascer. Beleza, ela aplicou a dose ao nascer e ele está com 16 anos.
Então ele pode tomar a vacina já, tá? Não tem a segunda dose, ele vai tomar uma vacina só. E o importante é que ele tem esse período de 6 meses, né? Que nesse caso aqui já passou muito mais que isso, tá? Aqui nas questões ele coloca, ó, aplicar uma dose da vacina BCG imediatamente e aprazar outra dose com intervalo mínimo de 6 meses. Não vai aprazar nada, é uma dose só. Ministrar uma dose da vacina BCG com intervalo mínimo de 6 meses após a dose anterior. Beleza, esse é o gabarito. Tem que injetar uma dose BCG imediatamente e aprazar outra dose não. Considerado o adolescente como cliente vacinado. Não. Então, letra B é o nosso gabarito. Próxima questão. Julgue o item a seguir. O valor de referência da glicemia depende da presença ou não de jejum. O diagnóstico do diabetes mellitus é feito quando 2 ou mais dosagens de glicemia de jejum, após jejum mínimo de 8 horas, são iguais ou maiores do que 126. Cara, essa questão ela está correta, mas é mais questão de interpretação. Ele fala que ele afirma que o diagnóstico de diabetes é feito quando 2 ou mais dosagens de glicemia, papá. Mas tem outras formas de verificar se uma pessoa é diabética ou não. Não só levando em consideração isso aqui. Por isso que está errado. A banca considerou como errado e eu acredito também que esteja errado por conta disso. A informação não é errada. A informação que o exame é feito em jejum de mínimo de 8 horas, o valor tem que ser acima de 126, igual ou maior que 126, está tudo correto, tá? Só pecou mesmo na questão de falar que é feito o diagnóstico apenas com isso aqui, ou só com isso aqui, não tem outras formas de fazer o diagnóstico, tá errado. A drenagem torácica é um procedimento importante, permitindo a retirada de conteúdos anormais da cavidade pleural ou mediastinal. A equipe de enfermagem é de fundamental importância na correta manipulação, manutenção e prevenção de infecções e complicações. Sobre este assunto, assinala a alternativa correta. A troca do selo d'água deve ser realizada no mínimo 3 vezes ao dia. O nível de selo d'água deve estar em 2,5 centímetros de altura em relação ao fundo do frasco. O líquido utilizado para a troca do selo d'água deve ser obrigatoriamente soro fisiológico. Durante o transporte, o frasco coletor deve se manter abaixo do nível do tórax. O coletor deverá ser mantido abaixo da linha do tórax, em posição horizontal, para evitar retorno do líquido à cavidade. Aqui eu tenho, a troca do selo d'água deve ser realizada no mínimo 3 vezes ao dia. 3 vezes não, assim como necessário ou como protocolo da unidade. O selo d'água deve estar 2,5 centímetros de altura em relação ao fundo do frasco. Aqui também não está, não seria 2,5, até pode ser 2,5, mas não é cravado, né? O líquido utilizado para a troca de selo d'água deverá ser obrigatoriamente soro fisiológico. Não é obrigatoriamente soro fisiológico. Pode ser água estéril. Durante o transporte, o frasco coletor deve se manter abaixo do nível do tórax. Abaixo do nível do tórax. Aqui está correto. O frasco coletor deverá ser mantido abaixo da linha do tórax, em posição horizontal, ou vertical, né? Tá. Então, a letra D aqui é o nosso gabarito, tá? Próxima questão. Câncer de mama é o que mais acomete mulheres em todo o mundo, constituindo a maior causa de morte por câncer nos países em desenvolvimento. No Brasil, é o segundo tipo mais incidente na população feminina. O país ainda apresenta falhas na abordagem dessa importante morbidade e seu diagnóstico e tratamento muitas vezes não são realizados em tempo oportuno, gerando uma menor sobrevida, anos das pessoas diagnosticadas em comparação com os países envolvidos. Em relação às ações de prevenção e detecção precoce ao câncer de mama, assinala a alternativa correta. Letra A. A estratégia preconizada para o rastreamento do câncer de colo de mama é mamografia anual para mulheres entre 50 a 69 anos. Anual não, para 2 anos. Tá? São fatores de risco modificáveis para o câncer de mama. História familiar de câncer, tabagismo, inatividade física e excesso de peso. História familiar não tem como modificar, né?
A estratégia preconiza que o rastreamento de câncer de mama e a mamografia a cada 2 anos para mulheres de 50 a 69 anos. O autoexame das mamas, que foi muito estimulado no passado, não provou ser benéfico para a detecção precoce de tumores, portanto, não deve ser orientado. Isso aqui está corretíssimo. Foi visto que o autoexame ele não é um exame muito benéfico, até pela forma de se fazer. Nem todas as mulheres conseguem fazer da forma correta, enfim. Então, a mamografia seria o ideal, né, nesse caso. Então, a letra D é o nosso gabarito, próxima questão. Sobre a contaminação da cirurgia, será a alternativa correta. Cirurgia limpa, primariamente fechadas ou drenagem fechada, se necessário. Limpa, primariamente fechada ou drenagem, aqui está correto. Potencialmente contaminada, feridas traumáticas recente com 4 horas abertas, com menos de 4 horas abertas. Potencialmente contaminada não, né? Seria contaminada, tá errado. Cirurgia contaminada, feridas traumáticas antigas, com tecido desvitalizado, corpos estranhos, contaminação fecal, não. Eu já ligo a infectada. Cirurgia contaminada, trauma penetrante a mais de 4 horas. Mas não. Cirurgia infectada, a abordagem do trato digestivo, respiratório, genitourinário e orofaringe. Não necessariamente. Né? Então, a correta aqui seria a letra A, né? Cirurgia limpa, primariamente fechada ou drenagem fechada, se necessário. Tá, o nosso gabarito. Próxima questão. Está com uma questão bem simples, né? Também considerados como importante parâmetro de sinais vitais, as oscilações da pulsação, verificadas através de controle de pulso, podem trazer informações significativas sobre o estado do paciente. O termo técnico que corresponde à frequência de pulso de 190 batimentos por minuto é taquiarritmia, taxifigmia, taxistolia, taquicardia. Acima de 190, taquicardia é o nosso gabarito. E assim eu fecho mais um bloco de questões com vocês. Tá chegando a prova, mais uma vez. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, dá o like, divulga, porque ainda dá tempo de fazer uma maratona aí e estudar todos os assuntos. Né? Vamos queimar, vamos estudar que vai dar certo. Bom, bons estudos e até a próxima.